É isso aí, meu povo. Na quinta-feira já todo mundo já do Conselho Administrativo pegou ali a papelada, toda a ideia. Eles pediram um tempinho para dar uma olhada em tudo isso. Então eles vão voltar a se reunir na segunda-feira para aí sim começar, quem sabe, uma votação para entender esse cenário. Mas basicamente o que a gente tem de informação é de que é a criação de um fundo entre São Paulo e Galápagos, que vai ser um fundo de cotia. Está inicialmente previsto um aporte de 250 a 350 milhões de reais, e essa grana já poderia entrar nos cofres do São Paulo nesta temporada. E aí o Marinakis, né, não faz parte desse acordo inicial, ele entraria como um investidor prioritário, aportando ali a maior parte desse fundo, já pensando aí em ter alguns jogadores das categorias de base. O que ainda não está claro, Maurício e amigos, é que a contrapartida seria 30% de jogadores da base, de alguns jogadores, dos jogadores que vão vir desse fundo ou dos jogadores atuais. Então, ainda o que ainda não está claro e ainda há margem para interpretações, ali pelo que a gente conversou com algumas pessoas, de qual 30% que a gente está falando. Se é de Cotia por inteiro, válido por 5 anos, tá? E aí, se tiver uma renovação, seria um novo aporte por mais 5 anos. Se esses 30% é de todos os atletas de Cotia, quem já subiu não conta, ou só os que vão vir daqui para frente com esse fundo. Mas a ideia está saindo do papel. O Conselho Administrativo, a tendência é de aprovar. Agora, no Conselho Deliberativo, até pessoas aliadas do Casares, com quem a gente pôde conversar, querem ver ainda direito essa questão e não estão favoráveis, mas no papel, pelo menos, finalmente essa questão está saindo, essa remodelagem. Não é mais uma parceria direta com o Marinax, é um fundo de investimento com a Galápagos e aí depois o Marinax vai vir com o principal aporte financeiro. Por que, Alex, você conseguiu entender por que, que o São Paulo, se o dinheiro, ou a maior parte desse montante inicial, será aportado pelo Evangelos Marinax, por que precisa do fundo? Por que, que ele não aporta e vira um sócio direto? Porque aí não me falaram o motivo em si, mas me afirmaram que esse tipo de parceria com o Marinax iria ferir algumas partes do estatuto. E aí que não seria permitido fazer aquele modelo de negócio que São Paulo, que Casares, né, e Marinax tinham um entendimento inicial. Né? E essa conversa já dura há pelo menos 2 anos e tudo, que o próprio presidente já tinha falado anteriormente, seria uma parceria direta entre São Paulo e Marinax. Só que aí não tem algumas questões nessa parceria que iria ferir o estatuto, e por conta disso remodelaram esse negócio, aí encontraram essa oportunidade que é o PIF, né, que é um fundo de investimento, para que o Marinax pudesse fazer esse aporte. Então, mais ou menos fizeram uma manobra para tentar legalizar toda essa situação para não correr riscos de. Porque quando fere o estatuto, pode até correr um risco de impeachment, algo nesse sentido. Então foi essa remodelagem aí para deixar a coisa mais legalizada. Muito bem. Eu tenho aqui uma nota que o conselheiro Flávio Marques, que é uma das principais vozes de oposição, está sempre conosco, né? Ele divulgou para alguns sócios que lhe questionaram sobre isso. Ele não é do Conselho Administrativo, ele é do Conselho Deliberativo. Ele encaminhou a seguinte nota. Bom dia, amigos. Não recebemos ainda nenhuma informação do Conselho, no Conselho Deliberativo. Não irei me manifestar sobre o caso até ter estudado muito bem a minuta do contrato, avaliando todas as condições e impactos. Os valores divulgados pela imprensa costumam ser excessivamente otimistas, em geral, considerando o máximo de receitas variáveis e de bônus. O que ficou claro é que será um FIP, um fundo de investimento em participações. É investimento de renda variável, modalidade em que o investidor participa ativamente do risco da operação. Pode ganhar, mas pode ver seu capital se evaporar, né? A ideia é captar recursos de forma imediata, antecipando ganhos futuros. Daí, daqui a pouco, a gente vai ouvir o que o Rodrigo, que o Capello, né, falou para a gente. A ideia é captar recursos de forma imediata, antecipando ganhos futuros. O São Paulo emitiria debêntures lastreadas por intangíveis, que são direitos de jogadores da base, né? São apostas, né? Não são bens concretos.
Na venda desses atletas, haveria remuneração para os investidores proporcionalmente às participações, ok? Tá aí. São bens concretos, só que o bem ele pode se valorizar ou desvalorizar, mas aí ele existe, né? O contrato ali, o jogador, ele existe. Sim, mas ele vai chegar ainda, né? A gente não pode apontar qual jogador e tal, qual aquele que vai ser vendido. Não, é uma promessa, né? Eu não sei, a gente pode, quase, sei lá, quase que uma commodity, né? Mas a gente não sabe a qualidade desses jogadores, sejam jogadores de altíssimo nível ou não, nem quanto vai ser o valor por eles. Tá aí uma dúvida que a gente precisaria esclarecer, não sei se o Alexander consegue explicar. Por que o mesmo fundo é da Galápagos, né? Ou seja, por que usa novamente esse parceiro? Não tem um conflito de interesse, já que boa parte desse dinheiro vai para o mesmo fundo do FIDIC? O fundo, né, vai ganhar 2 vezes em cima do São Paulo? Você tem alguma pista sobre isso, Alex? Eu questionei uma pessoa importante sobre isso. A alegação foi de que existe um elo de confiança com a Galápagos. E aí, realmente, a Galápagos é uma das principais hoje no Brasil. Não é igual o do co-irmão aí do rival, que faz parcerias com algumas empresas duvidosas. Não, realmente a Galápagos, ela é uma empresa de renome aqui no Brasil, mas é muito mais por uma questão de confiança, de confiabilidade mesmo da Galápagos. Aí é só um ponto importante, que até era uma dúvida minha, e hoje mais cedo, e repito, tá, gente? Tudo que a gente está falando são pessoas que falam, a gente ainda não pôde ter acesso ao documento e tudo, então são pessoas ali que sabem de alguma coisa e conversam com a gente. Essa grana, esse aporte financeiro, ainda não está muito claro que se vai ser direcionado para a base ou se o São Paulo poderá usar grande parte, por exemplo, para pagar as dívidas. Até eu conversei com uma pessoa do São Paulo que me falou, não, essa grana vai cair nos cofres do São Paulo e aí depois a gente vai trazer mais detalhes do que a gente vai fazer com esse aporte. Então, é uma situação também a ser considerada, porque grande parte desse dinheiro também não será só no investimento dos atletas, não. Mas assim, é muito, muito, muito improvável que o Grego tope emprestar dinheiro, antecipar dinheiro para o São Paulo sem boas contrapartidas, né, Maurício? Eu imagino que não sejam contrapartidas de tipo, você deu o Morumbi aqui, ó, metade do Morumbi é seu, coisas muito, digamos, basilares, né? Patrimônio mesmo do São Paulo. Eu acho que, obviamente, ele está buscando um parceiro para arriscar com ele na captação de novos atletas. Como você mesmo falou, eu imagino que um cara como o Marinax, que é experiente, Raposa Felpuda, tem a participação no futebol inglês, no futebol português e no próprio futebol grego, onde ele é uma das potências, eu acho muito difícil que ele aposte tanto nas cegas assim, de tipo, olha, toma o meu dinheiro aí, faz o que você quiser, eu confio no seu bom julgamento. Cara, eu acho o seguinte, o torcedor, ele tem aquela visão apenas do resultado. Não, o time está sendo campeão e está dando certo. O São Paulo sucateou o Cotia nos últimos anos de uma forma tão grande que é inevitável você não fazer uma movimentação como essa, a preço de banana. Se o São Paulo tivesse realmente revelando tantos jogadores como foi nas últimas temporadas, o Grego ia chegar aqui e ia dar pulos de alegria. Ia morar no Olimpo, que ia ser uma maravilha. Mas a realidade da base do São Paulo não é essa agora. Então, o São Paulo está fazendo essa manobra, como bem disse aí o Ale, e também o Capello, para tentar pegar essa grana e tentar sanar um pouco da dívida. Porém, contudo, todavia, fica aí a questão. Por um lado tem o FIDIC, do outro tem agora esse outro fundo que chama FIDIC, chama, né? FIP. Tem o FIP, FIDIC, é uma sopa de letrinhas que, no fim das contas, a gente vai ter que descobrir se vai ser indigesta para o torcedor com anos sem ganhar nada e se realmente vai acontecer uma melhora da saúde financeira do São Paulo. E aí o Everson aqui já está dizendo que nós somos ignorantes, deixa o Grego vir, depois dão pitacos. O Everson, deixa eu te falar um negócio. Depois que entrou, meu irmão, não tem jeito. O contrato está assinado, ó.
E outra. Então precisa conferir tudo antes, porque depois não tem choro. Magnão, e a gente tem exemplos aí de parceiros, né, que deixaram clubes em excelentes condições depois que saíram, né? Caso da MSI no Corinthians, né? A Parmalat no Palmeiras, né? A própria Bank of America no Vasco, né? Enfim. Ou seja, o grande problema tem um negócio entre o dinheiro e o clube, que é um instrumento ali chamado dirigente, presidente. O que ele vai fazer com esse dinheiro? Qual que é a garantia de que esse dinheiro, esse recurso vai ser bem gasto? Como diria aqui o Alexandre Ribeiro, toda antecipação de receita, quem antecipa perde dinheiro. Óbvio que o São Paulo vai sair perdendo ao longo de 5 anos. A grande questão é o que vão fazer com esse dinheiro. Se for bem utilizado, pode ser bom. Tá aí a chave da questão. O recurso vai vir, vai desafogar o clube, né? Como desafogou o Palmeiras, né? Os recursos do Paulo Nobre. Agora, se não fossem mudados os processos dentro do Palmeiras, o Palmeiras ia continuar, né, se embananando. Então, realmente, você tem razão. Se o dinheiro for bem utilizado, pode ser bom essa parceria. Mas qual é a garantia que a gente vai ter disso? O Marquinhos, nosso colega aqui de 3D, mandou uma mensagem dizendo: talvez o Grêmio melhore o valor das vendas dos garotos. Duvido que ele aceitaria vender o Alves e o Ferreirão pelos preços que nós vendemos. Pode ser também, porque assim, o Grêmio não vai chegar aqui, meter uma grana e falar, vai vender esse cara por 6. Ele tá, por 6 não vai vender. Por 6 deixa ele aí. Deixa aí mais um pouco. Exatamente. Deixa ele engordar mais. Exatamente. Só que assim, o que me deixa um pouco uma interrogação na cabeça vamos trazer jogadores mais prontos. Ou seja, você atleta, jovem, que um dia sonhou em jogar do São Paulo, esquece. O São Paulo não vai revelar mais ninguém. O São Paulo vai comprar os caras tudo pronto, vai tentar vender e vai tentar pagar essa conta aí depois. Então, esquece. O São Paulo vai atrás dos caras semi-prontos para tentar pagar essa grana aí do Gregão.